evidentemente, isso aqui é um prelúdio do que vai ocorrer hoje, tá? Como nós teremos um cliente chegando às 10 da manhã e é de uma certa relevância, e a solicitação dessa exposição foi feita a mim ontem às 10 da noite, eu estava assistindo jornal e, evidentemente, a notícia do dia foi a alteração da lei de improbidade administrativa, pelo menos numa das casas legislativas. Então, o objeto dessa, vamos dizer assim, pseudo-apresentação é comentar as minhas impressões sobre ela de uma forma muito, vamos dizer assim, resumida, fazendo uma análise do que eu lembro de alguns pontos específicos da lei de improbidade atualmente vigente e exibir em seguida, como foi feito da última vez da apresentação, uma sustentação oral recente, nossa, acho que do mês passado até, num caso de um dos nossos clientes, na qual, na sustentação, se afirma uma série de defesas interessantes, ainda possíveis de serem feitas hoje em dia, só que algumas vão ter de ser definidas, mas que houve uma conclusão exitosa. Então, foi uma causa que deu certo em segundo grau, numa apelação que nós promovido. E ali, evidentemente, vocês vão ver o desenrolar da sustentação oral, só a minha. Eu até faço uma piada, vocês vão ver antes da sustentação oral, porque na hora que eu fui fazer a sustentação oral, o link caiu. E eu era o primeiro. Eles estavam admitindo pela ordem da sustentação oral, assim, quem foi denunciado, na verdade, quem foi o primeiro réu da ação de improbidade. E ele era o primeiro, então a sustentação oral primeira seria a minha. Na hora agora, eu vou chamar o doutor Carlos, pum, caiu o link. Aí eu falei, nossa, nessa hora. Aí quando eu tento entrar, o que eles fizeram, sabiamente? Deram a palavra para o segundo advogado, que era, na verdade, era o segundo e único que falaria, mas ele era do oitavo réu. Eram 8 réus na ação. Aí quando eu ingressei de volta, já estava o cara falando, eu falei, opa, não adiaram o julgamento, né? Às vezes eles fazem isso, né? Deu um problema no link, jogam você como se você fosse o último a ser chamado da lista. Não ocorreu isso, deram continuidade, não houve prejuízo nenhum e a causa foi exitosa, tá? Vou começar, já está gravando, né, Cristiano? Então, bom dia a todos. O tema de hoje é um tema, vamos dizer assim, desses mais recentes e interessantes. Publicado ontem a notícia de que a Câmara admitiu, nessa fase específica, um projeto de lei que fará algumas alterações consideráveis na lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, como todos sabem, é uma lei pós-Constituição de 88. A Constituição de 88 trouxe à tona elementos referentes à viabilidade de se perseguir um agente público, ou a quem mais a lei dissesse que deveria perseguir, por atos de improbidade administrativa. E especificou ainda na própria Constituição, acho que no artigo 37, parágrafo deve ser 4º ou 5º, as sanções aplicáveis, tá, aos atos de improbidade administrativa. Como vocês bem sabem, vamos dizer assim, no nosso arcabouço de normas, né, nós temos ilicitudes descritas em várias áreas do direito. Ilicitudes que são classificadas de uma forma fragmentada em várias áreas do direito. Então, um mesmo fato, ele pode ser perseguido na esfera administrativa, pode ser perseguido na esfera civil, pode ser perseguido na esfera penal. E não é incomum que as sanções aplicadas nessas áreas sejam, às vezes, a mesma. Então, o brasileiro comum, ou o estrangeiro que vive aqui nesse país, diante de uma mesma circunstância, não se beneficia de um princípio chamado do ne bis in idem, porque ele pode vir a ser perseguido por diversas instâncias. A regra, vamos dizer assim, padronizada com relação a uma vedação de perseguição em outras áreas ou algum tipo de influência de uma área em outra é meramente, salvo essa nova legislação, no sentido de duas hipóteses reconhecidas na esfera penal. Se na esfera penal for reconhecido que você não é o autor do fato ou que o fato é inexistente, automaticamente esferas administrativa e civil recuam na sua avaliação. Essa é a única exceção à regra. Todavia, nessa esfera agora da área da legislação da improbidade administrativa, a inovação legal diz respeito também à abrangência
das decisões na esfera cível também para a lei de improbidade. Então, olha só, na lei de improbidade nova, que ainda não passou pelo Senado, já se dá mais um adendo a essa informação, a esse princípio geral de que uma esfera toca na outra. Essa lei nova admite essa influência, essa ascensão não apenas da esfera penal, mas também da esfera civil, quanto à questão da lei de improbidade administrativa. Aí os senhores vão de indagar. Bom, mas civil, tem alguma ação civil que pode promover esse tipo de... Sim, em ações civis que se buscam ressarcimento meramente, pode-se atestar ali a inexistência da responsabilidade. Mas não pode se buscar o ressarcimento na ação de improbidade? Sim, também pode. Ela é multifacetada. Mas o tema, apesar de ter, vamos dizer assim, no verbete, essa locução improbidade, a palavra administrativa, não é um procedimento administrativo, é um procedimento civil. As regras de processo, de procedimento, são todas cíveis. Apesar de que se discute temas que vocês vão perceber uma familiaridade explícita com a área penal. Se fala muito em tipicidade da improbidade. Quando se fala em tipicidade, vocês lembram do tema de adequação e sabem ali, mais ou menos, que, olha, pode repercutir na esfera penal, existe um delito análogo a essa circunstância que está sendo narrada. Ou, às vezes, um ato disciplinar idêntico a esse que está sendo perseguido na esfera da improbidade. E aí se faz essa, vamos dizer assim, essa amálgama de conceitos e descrições que, para o que se tem atualmente de lei de improbidade administrativa, é o caos. Porque a norma atual, ainda vigente, ela é muito aberta. Ela deixa, sim, o gestor público numa situação de fragilidade impressionante. Meu avô costumava dizer uma frase que serve muito para essa questão da improbidade, que é: se o desonesto soubesse o quão é bom ser honesto, ele seria honesto por desonestidade. A lei improbidade administrativa veio para cuidar do gestor desonesto, daquele que faz tudo para ganhar uma vantagem ilícita sobre os demais, com repercussões no erário público ou com, vamos dizer assim, choques na esfera da moralidade administrativa. Conceitualmente, moralidade é um sinônimo de probidade. Só que existem princípios de moralidade administrativa que, se violados nessa norma atual, são considerados, então, como sendo distintos do que é meramente a moralidade. As 3 hipóteses de condenação têm a ver com enriquecimento ilícito, que é a mais grave. A segunda hipótese é de dano ao erário público e a terceira hipótese de violação de princípios. Senhores, violar princípio, moralidade administrativa, não tem coisa mais ampla e genérica. Cabe tudo nessa afirmação. Daí a repelência, a revolta dos gestores públicos que se viram processados aos milhares. Em 10 anos, de acordo com a noticiário, foram mais de 20.000 gestores perseguidos pela lei de improbidade administrativa, o que causa nessas pessoas que têm essa, vamos dizer assim, vontade de exercer um cargo público, um temor, um pavor de não querer se envolver mais com a coisa pública. Porque você fazendo tudo certinho, a chance de você se ver perseguido na esfera da improbidade administrativa é muito grande. É muito grande. Nós temos dezenas de casos no escritório que a gente fica chocado pela descrição, pela narrativa, pela, vamos dizer assim, pela falta de sensibilidade, de bom senso daquele que ajuiza a ação. Um colega veio ao escritório outro dia e narrou que, enquanto juiz no norte do Brasil, um promotor de justiça havia promovido uma ação de improbidade administrativa em desfavor do prefeito, porque, ao construir uma creche, aquele pedreiro que edificou a creche não tinha dimensionado adequadamente as portas, o que impediria o acesso de um deficiente físico de cadeira de rodas naquela sala. E ajuizou a ação de improbidade administrativa. Parece piada, mas infelizmente não é. Obviamente, aquele magistrado, recém-ingresso na carreira, indeferiu liminarmente o prosseguimento daquela ação civil pública, que é uma espécie, né? Tem a ação civil pública, essa é uma ação de improbidade. Indeferiu liminarmente a ação de improbidade, dizendo que era um absurdo aquela perseguição,
Que falta de sensatez na promoção dessa ação. E outros casos sucessivos são assim. Querem, vamos dizer assim, argumento de terrorismo político mais forte do que afirmar que o seu adversário está sendo perseguido por improbidade em dezenas de ações que não chegam a um fim há bom tempo? Qualquer aberração descrita por um funcionário público, um servidor do Ministério Público, um promotor de justiça, que tenha uma viés política, e eles têm, que queiram promover uma ação de cunho difamatório com base em, vamos dizer assim, empírica muito frágil, ele faz, e você tonifica a campanha de um adversário político automaticamente. Essas denúncias / ações de improbidade administrativa, elas são muito perigosas no Brasil. Obviamente, eu não estou aqui a defender que, olha, aquele que se enriquece ilicitamente, aquele que causa um dano singular ao erário público, ou aquele que realmente ofende a moralidade, como a gente tem várias decisões que até se tornaram enunciados de súmula 13, lá da questão do nepotismo, devam ter a sua, vamos dizer assim, a sua conduta ignorada pelos órgãos de controle. Mas, ao perseguir, vamos dizer, ao criar uma legislação específica para cuidar desses casos graves, você colocar questões que não têm a mínima lesividade, ou ainda não tem a mínima definição do qual foi o ato volitivo, se doloso ou culposo. E o culposo, na legislação atual, é perseguível. Ou seja, você tem o ato culposo como sendo um ato volitivo que justifica a ação de improbidade. Então, todo ato, você estando certo ou errado, ao passar no escrutínio de alguém que tem esse descaso com a gestão pública, é passível de ser ajuizado uma ação e vai ter uma perseguição, muitas vezes inclemente ou, na maioria das vezes, demorada, que os casos aqui que nós cuidamos já tem mais de 10 anos, um deles, que até hoje está em segundo grau. Até hoje o caso fica andando num ritmo doloroso para quem que é objeto dessa ação. Imagine os senhores, um fato de há uma década estar ainda sendo processado, o quão politicamente essa pessoa foi, vamos dizer assim, bombardeada nas suas campanhas com essa mesma afirmação. E ao final ser absolvido. E absolvido não é por falta de prova não, tá? As ações de improbidade administrativa, como todas as ações, têm um limite temporal para ser ajuizado. Salvo de ressarcimento, que é imprescritível, quando causa dano próprio, essas ações de improbidade, pela lei atual, têm 5 anos de prazo prescricional. 5 anos. Muito tempo, não é? Ocorre que, com a nova legislação, esse prazo vai ser, inclusive, ampliado. Vai ter mais tempo para se promover a ação. Aí você vai falar, mas então a lei piorou a situação do réu. Ampliou um prazo, lógico, tempos restear. Então, a partir de agora, terá-se mais tempo, porque, às vezes, a notícia do dano, a notícia do enriquecimento vem tardiamente. E qual foi a dramática percepção que eu ouvi ontem dos comentaristas, especialistas? Mas reduziu o prazo do Ministério Público para fazer o inquérito. Agora tem um prazo de 180 dias, isso é um absurdo, porque tem que fazer uma série de coisas. Senhores, qual é o prazo peremptório para a conclusão de um inquérito existente no Brasil? Sob pena de quê? Se for ultrapassado esse prazo, se solicitar uma dilação, o que vai ocorrer? Vai ser solicitado, vai ser deferido. Não existe problema algum, é só uma questão de não se admitir mais um Ministério Público inerte, que mesmo com os prazos tradicionais que não eram preclusivos, se alastrava durante anos. A ação que vai ser exibida daqui a pouco, a sustentação oral que nós conduzimos, o Ministério Público conseguiu a façanha de ajuizar a ação com 6 dias de prazo já ultrapassados a prescrição de 5 anos. Senhores, 5 anos e 6 dias a partir de um fato que foi apurado ao longo de 5 anos, o Ministério Público ainda conseguiu ajuizar a ação de improbidade uma semana depois. Todos sentados, para ninguém cair para trás. Ajuizou uma ação prescrita por 6 dias e teve 5 anos para fazer a investigação. Mas o fato só chegou aos ouvidos do Ministério por um ano depois. 4 anos para a investigação. E ainda ajuizar a ação fora do prazo.
E ainda, nessas circunstâncias todas, porque como a ação de ressarcimento é imprescritível, vejam bem a distinção. A ação de improbidade tem como sanção possível o ressarcimento. A causa de pedir, o pedido é outra. Eu estou querendo vê-lo punido pela improbidade, e derivada dessa conclusão condenatória da improbidade é que nasce, digamos assim, a possibilidade da sanção punitiva do ressarcimento. Não é uma ação de ressarcimento. A ação de ressarcimento eu não estou buscando esclarecer se houve ato de improbidade. A tipificação da improbidade eu não quero nem saber. Eu estou buscando demonstrar uma responsabilidade livre desse objeto específico. Eu exerço uma defesa, uma resistência à pretensão ministerial ou de algum órgão de controle nos limites do ressarcimento, imputando culpa para o outro, sei lá, pouco importa. Ou seja, ainda se viu no caso, que vocês vão ver, mas não houve essa condenação, tá? Ele foi absolvido integralmente, a análise por uma turma na qual se percebeu ainda como útil a ação de improbidade, mesmo prescrita, para justificar a condenação ao ressarcimento, sendo que não se objetivava o ressarcimento quando do início. Percebam bem como são essas nuances. Outra alteração curiosa que veio na lei, que eu poderia ressaltar, é o fato dessa sanção da perda do direito político. Ela não tinha à época um máximo, um mínimo definido. Então não era incomum entre a condenação se dar até o marco de 8 anos de suspensão dos direitos políticos, tá? Agora eles já definem um mínimo e um máximo escalonado, ou seja, vai sim ter até um máximo superior aos 8 anos previstos anteriormente, mas o mínimo é inexistente. Você vai do 0 a 12 anos, do 0 a 10 anos, umas hipóteses, mas antes era de 4 a 8. Então você tinha a perda dos direitos políticos já certa, se houvesse uma condenação. Agora não mais, é uma hipótese de condenação densificada de acordo com a lesividade da sua iniciativa. Há mais algumas distinções, correspondentes inclusive à vedação, por exemplo, da continuidade de uma ação dessas, quando já primo óculo se perceber que não é o caso, não teve lesividade interessante, mas o ponto fulcral é a questão do ato volitivo. Antes se admitia o dolo e a culpa, hoje não mais culpa. Hoje o dolo, a vontade livre e consciente para produzir aquele resultado. Por óbvio, vão fazer trabalhos, né, sobre esse assunto, se passado pelo Congresso, né, pelo Senado, no sentido de que, olha, mas o dolo não pode ser simplesmente o dolo genérico, tem que ser o dolo específico. Para a corrente punitiva, não, dolo genérico. Para a corrente mais garantista, dolo específico de produzir aquele ato com aquele objetivo de enriquecimento, de causar o dano ao erário, etc. Porque agora não existe mais a culpa. A culpa era a omissão, era a negligência, era a desídia numa aspiração punitiva maior. Qualquer ato, então, um carimbo mal posto num documento, era passível, então, de se ver perseguido. Hoje não mais. Hoje o gestor, com essa legislação, hoje não mais, eu digo assim, passando pelo Senado, sendo aprovado, não sendo vetado nada. Hoje já nós teríamos uma garantia de tranquilidade para exercer, porque aí sim, ou a gestão pública, o desonesto terá o temor e a certeza de que pode vir a ser perseguido. E não mais o honesto que fica ao sabor de articulações políticas ou de promoções de ações e à deriva, sem saber se hoje, amanhã ou daqui a 10 anos vai continuar respondendo com essa mancha no seu currículo. Enfim, eu vou solicitar a comunicação, se já conquistou, já está com o... Só fazer uma observação, é uma ação que já, enfim, salvo engano, até já transitou. E vocês vão perceber ali o que uma sustentação oral limitada a 10 minutos, vai ter um hiato que eles vão passar, porque houve um intervalo na sessão. Vocês vão ver, e aí façam sua avaliação subjetiva e não compartilhem com ninguém. O estilo de sustentação oral feita pelo Ministério Público, ou seja, aquele que ajuizou a ação intempestivamente prescrita, vocês vão ver a sustentação oral, o que vai ser dito ali.
E posteriormente vocês vão ver o juízo do relator, muito apropriado, mas nesse ponto eu divirjo dele, ou seja, uma ação prescrita não tinha como ter hipótese de se conquistar qualquer tipo de sanção. Ele ainda não compartilha desse entendimento, seguiu a votação, mas conquistou ali os elementos ancilares que tratavam que não era passivo de ressarcimento, que ele não tinha culpa nem nada, ele os acatou todo e se aprofundou, fazendo uma avaliação muito apropriada sobre algo que não deveria se fazer. Prescrito está, não se discute mais nada, nem ressarcimento. Teria que se promover uma nova ação, caso assim o MP quisesse. Mas para nós foi muito útil, porque ao afirmar que era válida, assim, a busca pelo ressarcimento, né, independentemente da prescrição, ele absolveu ele por completo. Tá? Então, vou solicitar a vocês que sejam... Dr. Carlos Teixeira, seja bem-vindo. Dr. Carlos, nós precisaremos fazer pontualmente um intervalo às 16 horas, não apenas porque consta do regimento, mas que fui informado que vai haver uma intervenção de urgência no PJE nesse horário, que vai durar alguns minutos. Nós estamos com 11 minutos para as 4 horas. Se Vossa Excelência quiser usar esses 10 minutos que faltam para sustentar oralmente, Vossa Excelência fica à vontade. Se não, aguardaremos para ouvi-lo depois do intervalo. Excelência, eu prometo não me estender muito. 10 minutos são mais do que suficientes para que eu sustente oralmente. Perfeito. Então, Vossa Excelência, por gentileza, declina o nome e número de ordem para inscrição, para efeito de registro, e em seguida eu tenho a palavra. Sim, Excelência. Meu nome é Carlos Henrique Nora Sotomayor Teixeira, minha OAB é 14292, Distrito Federal. Tá a palavra. Obrigado, Excelência. Primeiramente, eu já peço desculpas pelo fato de eu ter entrado e saído da sala de videoconferência, de audiência, uma vez que a tecnologia, normalmente, eu tenho um pouco de antipatia por ela e ela retribui dessa forma, né? Na hora da sustentação oral, ela me exclui da sala, mas, enfim, acontece. Excelência, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, fazendo sustentação oral, em nome, evidentemente, do presidente desta turma. Eu estendo a todos os desembargadores, excelentíssimos desembargadores, também a doutora Helena, ao doutor Luiz Beltrão, os meus cumprimentos. Prometi ser sucinto e o serei. A questão que está sendo cuidada hoje, ela trata de uma ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor do senhor Augusto Carvalho, um ex-deputado constituinte, um ex-secretário do Distrito Federal de Saúde, né, por um tempo muito curto, e uma ação que foi ajuizada já ultrapassado o prazo prescricional, quinquenal, previsto para o ajuizamento de uma ação em desfavor de um servidor ou de um funcionário público. Vejam bem, excelências, a ação de improbidade, ora tratada, foi ajuizada no dia 26/11/2014. O primeiro recorrente, que é o meu cliente, ele exerceu essa função perante o Distrito Federal por um curto prazo. Iniciou a tarefa de secretário de saúde do GDF no dia 21/8/2008, mas foi exonerado a pedido no dia 20/11/2009. Portanto, uma ação de improbidade que pretenderia persegui-lo judicialmente haveria de ser proposta até o dia 20/11/2014. Infelizmente ou felizmente, a ação em questão foi ajuizada 6 dias depois de expirado o prazo. Não consta nenhum tipo de interrupção, ao que me consta, nem de suspensão desse prazo prescricional para fins de ação de improbidade administrativa. Estranhamos, confidencio a Vossas Excelências, a condenação nos termos da demanda de uma ação prescrita, mas à época, assim, fazendo uma compreensão da decisão condenatória, ainda estava em debate no Supremo se haveria ou não a questão da prescrição das ações de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal acabou por decidindo
que as ações relacionadas ao ressarcimento é que poderiam ser consideradas imprescritíveis, mas não as ações de improbidade. Como a ação de improbidade tem uma causa de pedir, tem um pedido completamente distinto da ação de ressarcimento, para nós, a percepção defensiva não poderia ter utilidade alguma uma ação de improbidade administrativa prescrita para almejar meramente aquela parte imprescritível da ação de ressarcimento. E eu explico. A ação de ressarcimento, ela tem um objetivo, ela tem um autor, ele tem um réu e tem uma causa de pedir-se buscando um nexo entre uma lesão supostamente afirmada e o ressarcimento imputado àquele agente, buscando, obviamente, uma condenação. Então, se combate, se resiste à pretensão do Estado, demonstrando, olha, não houve lesão ao erário, eu não sou responsável por essa lesão, ou não há o que se ressarcir porque o serviço foi prestado, o que foi pago devidamente, mesmo que tenha tido alguma irregularidade. Esse seria vamos dizer, o espectro de defesa numa ação meramente de ressarcimento. Já na ação de improbidade, não. As acusações são gravíssimas. Se afirma, constitui ato de improbidade administrativa isso, constitui ato de improbidade administrativa aquilo. As cominações / sanções da lei de improbidade é que são diversas, podendo elas ser, cumulativamente ou não, um ressarcimento, uma multa, uma proibição de contratar, uma suspensão de direitos políticos. Ou seja, nós não nos defendemos da cominação na ação de improbidade, nós defendemos da imputação do ato ímprobo. E é justamente por isso que a nossa compreensão, que torço para que seja prevalecente, é de que, uma vez reconhecida a prescrição, e há nesse caso, sim, esse dado, enfim, inquestionável da sua prescrição, que ela acarrete, notadamente, né, sequer a utilidade de uma ação dessas, ou seja, afastar a serventia de uma ação de improbidade para o fim de se reconhecer a parte imprescritiva de uma ação específica de ressarcimento. Quanto às outras 4 teses, Excelência, eu prometo ser mais sucinto ainda, algumas até vamos dizer assim, se confundem, que é a questão da inépcia da inicial, muito bem ressaltada pelo colega que me antecedeu, e o cerceamento, que é uma outra questão que já foi reconhecida, inclusive, num caso análogo também, que foi sujeito do senhor Augusto e a Real Sociedade Espanhola, na apelação 144909/5, no qual se reconheceu ali que o assodamento na sentença, impedindo que as partes produzissem e especificassem suas provas, foi considerado, aliás, pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como um cerceamento de defesa que ensejou a cassação de uma sentença análoga a esta e reinaugurou-se, vamos dizer assim, a fase instrutória. Ocorre que, para nós, é uma tese sustentada, mas ela se confunde, a meu sentir, pelo menos na minha cabeça, com a questão primária, que é, olha, haverá de ser reinaugurado, reconhecido um cerceamento quando a petição é inepta? Pois bem, na minha compreensão, o ideal, caso superada a questão da prescrição, é que fosse analisada essa preliminar da inépcia da inicial, uma vez que mal se tem ali, como o colega até sustentou, uma compreensão perfeita do que se trata a ação de improbidade. Não se identificam ali elementos mínimos de qual seria efetivamente o ato doloso ou não, ímprobo, desonesto, imputável ao senhor Augusto. O que há ali é uma narrativa muito extensa, confusa e datavena em alguns pontos até ininteligível. No caso, inclusive, que foi repercutida na sentença condenatória, que julgou procedimento de ação, eu destaco uma compreensão de que foi um fator preponderante para a condenação não ter o senhor Augusto apresentado algum tipo de fiscalização eficiente, eficaz, que foi, inclusive, ressaltada num trecho da sentença, dizendo que, olha, ele nem fez o relatório anual, que seria de competência do ordenador de despesas, do subscritor do contrato. Excelências, ele ficou de 21/8/2008 a 20/11/2009 como secretário. O contrato foi assinado em janeiro de 2009.
como haveria ele de fazer um relatório anual, sendo que ele não ficou um ano à frente da ordenação desse contrato? E mais, excelências, mesmo ele tendo tomado atos de gestão típicos de um ordenador, porque há uma segregação de funções dentro da esfera administrativa, ele nomeou o executor por contrato. Se o executor do contrato foi ineficiente, não existe a responsabilidade objetiva determinante, então, ao comandante vamos dizer assim, de um quartel, um ato de um major que foi ineficiente. Não há, nesse caso, inclusive, sequer a desídia ou ineficácia dele, porque ele também constituiu uma comissão para fazer o acompanhamento desse contrato. Ou seja, havia mais de eu digo assim, vários servidores com a incumbência de fazer um devido controle do contrato. E ele fez aquilo que deveria, porque imaginem, Vossas Excelências, um malabarista com 15 bolas. Vão se jogando para o secretário do Distrito Federal de Saúde outras bolas e ele tentando, evidentemente, não deixar cair nenhuma delas. Então, ele tem que contar com seu apoio logístico de segundo, terceiro escalão de funcionários. Todos funcionários, a maioria deles, aliás, funcionários concursados do Distrito Federal. Ou a função dele final, meramente, era, olha, está tudo chancelado, passou por todas as esferas de controle, eu assino, e foi o que ele fez. E para finalizar, excelências, com relação a essa questão, houve na dosimetria, a nosso sentir, um excesso. Houve, na verdade, uma exorbitância do direito, vamos dizer assim, de uma sentença que poderia ter sido muito leniente em relação a ele, caso ultrapassado todas as preliminares. Ele foi apenado no máximo de tudo. Aquilo que se disse como indenização perceptível pelo autor da demanda, sem muita perícia, sem análise alguma, ele foi condenado a pagar solidariamente. Além disso, a multa no dobro daquele valor. São 10 milhões de reais, excelências, de um serviço prestado, mas que, manietado pelo momento processual, no qual não se admitiu especificação de provas, sequer houve a possibilidade de demonstrar que o serviço foi prestado e, em razão disso, dano algum ao erário ocorrera. Teria sido meramente, na melhor das hipóteses, uma irregularidade, ou não prestação de uma conta específica, ou não esclarecimento de um aspecto qualitativo ou quantitativo na prestação do serviço. Pois bem, excelência, conforme prometido, eu creio que já estou, se não ultrapassei alguns segundos, os 10 minutos concordados. Esta é a sustentação oral e eu agradeço a atenção de todos e torço para que essas informações resumidas repercutam no juízo de Vossas Excelências. Muito obrigado. Nós agradecemos e cumprimentamos ao Dr. Carlos Teixeira pela sustentação oral e como havia adiantado, faremos agora um intervalo regimental, voltando às 20, para ouvirmos, então, a sustentação do Ministério Público. A transmissão? Ok, excelência. Por gentileza, pode ser reiniciada a transmissão. É reiniciado, excelência. Obrigado. Então, retomamos aqui os trabalhos da sessão. A grafia, então, estava em julgamento o item 18 da pauta, depois, na sustentação oral dos eminentes advogados. Tem a palavra agora a eminente representante do Ministério Público, a doutora Helena, pelo prazo regimental. Obrigada. Senhor presidente, senhores legisladores,
prejudicial de mérito, alegada por Augusto de Carvalho, atinente à prescrição da pretensão estatal, não merece prosperar. Apesar de a petição de ingresso ter sido protocolizada mais de 5 anos depois de ter ele deixado o cargo de secretário de Estado de Saúde, prescreve o texto constitucional, em seu artigo 37, parágrafo 5º, que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Desse modo, o entendimento mais acertado a respeito da temática prescrição deve ser aquele esposado pelo magistrado na sentença recorrida. Assim, deve ser afastada a tese de prescrição. O apelante Joaquim Carlos da Silva, de Barros Neto, arguiu sua ilegitimidade passiva. Contudo, a legitimidade desse apelante para a causa advém do fato de ter ocupado a chefia da pasta Secretaria de Estado da Saúde no período de 10/12 de 2009 a 10/6 de 2010, isto é, durante a vigência do contrato impugnado, como ele próprio reconhece. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, não colhem melhor sorte os recorrentes. Isso porque as condutas censuradas foram detalhadamente descritas na petição inicial, de forma clara e precisa, tanto assim que possibilitou a defesa a todos os envolvidos que se defenderam a contento dos fatos que lhes foram imputados. No mérito, os apelantes não têm razão quando defendem a legalidade da contratação de entidade qualificada como organização social por dispensa de licitação para gerir integralmente o Hospital de Santa Maria. Na gestão do apelante Augusto de Carvalho, foram apuradas diversas irregularidades, tais como disponibilização de materiais e equipamentos pela Secretaria de Saúde, sem o registro de aprovação. Nos 3 primeiros meses do contrato, houve repasse de R$ 801.500, mas a gestora do hospital, Oitava Ré, apresentou documentos referentes apenas a R$ 219.936,98, de forma totalmente contraditória com o que devia provar por meio de documentos. Também houve desconsideração das metas quantitativas. Ademais, a comissão criada para acompanhar o contrato não teve atuação. Por fim, houve alteração do contrato
por termo aditivo, dentre outras irregularidades. Essas irregularidades apontadas pelo Ministério Público foram extraídas do relatório de inspeção do Tribunal de Contas do Distrito Federal, folhas 565/609, conforme destacado na petição inicial. O apelante Joaquim Carlos da Silva de Barros Neto, que foi secretário de Saúde no período de 10/12/2009 a 10/6/2010, também deve ser responsabilizado pelos danos causados ao erário em razão do repasse de recursos do contrato de gestão sem fiscalização. Quando assumiu a Secretaria de Saúde, o contrato já havia sido celebrado. Entretanto, o objeto desta ação não é a celebração do contrato, mas sim atos de execução, como destacado na douta sentença. Os argumentos relativos à ausência de punição pelo Tribunal de Contas do DF não têm nenhuma relevância para a causa, pois há independência entre esferas e eventual decisão proferida por aquele órgão não impede o exame da questão pelo Poder Judiciário. Contudo, deve ser destacado que ficou demonstrado nos autos que os processos que tramitam naquela Corte de Justiça não foram concluídos. Portanto, sem respaldo fático, a alegação de que não houve punição por aquele órgão. Procede de igual forma a alegação de que o réu desconhecia a existência de irregularidades, pois competia exatamente a ele, como secretário de Estado da Saúde, aferir a regularidade dos contratos em execução, cujos pagamentos ele autorizou, principalmente se for considerado o contexto histórico em que ele assumiu a pasta, justamente por ocasião da deflagração da Operação Caixa de Pandora. A empresa Intensicare Gestão em Saúde Limitada foi incluída na LIDE por ser beneficiária de repasses indevidos em razão do contrato celebrado com a 8ª Ré para a gestão da UTI do Hospital de Santa Maria. O valor indicado na petição inicial refere-se à constatação número 116127 do relatório da Auditoria 9572 do SUS, que indicou que a 10ª Ré recebeu a referida quantia referente ao faturamento dos meses de dezembro de 2009, janeiro, junho, julho e agosto de 2010, mais os nomes dos pacientes, os procedimentos realizados e os períodos de internação
não estão detalhados nos respectivos faturamentos. Ademais, constatou-se que há nota fiscal sem indicação dos serviços executados e o período em que foram realizados, de forma que não há relação dos pacientes do SUS atendidos no Hospital de Santa Maria. E isso foi constatado por meio das prestações de contas de junho, julho e agosto de 2010. Por fim, relativamente às sanções impostas pelo juízo de primeiro grau, não procede o argumento de que tenham se afastado da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente porque não se demonstrou em que medida isso teria acontecido, tendo os recorrentes limitado-se a tecer considerações genéricas a respeito do assunto. Contrariamente, verifica-se, as penalidades obedeceram aos preceitos estabelecidos pelo artigo 12 da Lei 8.429, de 92, não havendo razões para que sejam modificadas. Assim, não devem ser acolhidos os argumentos dos apelantes, tendo em vista a demonstração inequívoca de sua intenção dolosa em celebrar os ajustes questionados na presente ação de improbidade administrativa à revelia da legislação aplicável e em afronta aos princípios que devem reger a administração pública. A sentença deve, pois, ser integralmente mantida pelo tribunal por seus próprios e jurídicos fundamentos. Obrigada. Nós agradecemos e cumprimentamos a professora Cristina pela sustentação oral. Eminentes pares, essa ação de improbidade administrativa, ela tem 11 réus. Esses 11, quatro sofreram algum tipo de condenação, 2 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas. Há 3 recursos e recorreu à Real Sociedade Espanhola de Beneficência. Recorreu o segundo réu, que é Joaquim Carlos da Silva de Barros Neto, o primeiro réu, que é Augusto Silveira de Carvalho, e aí o 10º réu, que é o Instituto de Terapia Intensiva das Américas Limitada, atual Intensicare Gestão em Saúde. Eu aprecio os recursos conjuntamente, porque há uma identidade parcial dos seus objetos, inicialmente essa arguição de inépcia que estou afastando. Só faço leitura de um tópico desse capítulo da sentença, do voto, que eu digo, conquanto extensa, e trazendo alguns dados alheios à lide, a petição inicial apresenta a narrativa congruente dos fatos e fundamentos jurídicos que dão suporte à pretensão inicial, de maneira que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inépcia detalhadas no artigo 295, parágrafo único do CPC 73. Houve um exercício de defesa sem nenhuma limitação com relação à petição inicial. Então, eu não acolho essa arguição, também não acolho a arguição de cerceamento de defesa. Inclusive, além da suficiência da prova documental, eu destaco no voto que os réus foram alertados quanto à necessidade de especificar provas para a decisão, e eles não se manifestaram, mas o que há de mais importante é que a prova documental basta ao julgamento da causa. Há também uma arguição de nulidade da sentença, porque
relacionada à inversão do ônus da prova, também afasto essa arguição. Mas, em relação às matérias de mérito, eu principio pela prejudicial de mérito, que é a prescrição, que foi suscitada pelo primeiro réu, que é Augusto Silveira de Carvalho. Nesse ponto, eu destaco que transcrevo a sentença que afastou essa prejudicial. Eu destaco que, salvo com relação àquela improbidade da qual resulta pretensão de ressarcimento, as demais são suscetíveis de prescrição e por isso, com relação ao primeiro réu, que foi secretário de Estado da Saúde de 21 de 8 de 2008 a 23 de 11 de 2009, reconheço a prescrição, tirando a questão do ressarcimento, porque a ação só foi ajuizada em 26 de 11 de 2014, alguns dias depois, superado o lapso prescricional quinquenal. Depois disso, eu começo a apreciar, então, a improbidade que foi imputada a cada um dos réus. E eu vou fazer uma síntese aqui do voto. A sentença condenou o primeiro réu, que é Augusto Silveira de Carvalho, com fundamento nos artigos 10, incisos 9 e 11, e 11 caput, inciso 1, da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade. Transcrevo a sentença aqui com as razões pelas quais se concluiu pela condenação do primeiro réu. Mas, digo eu, com a devida vênia, os subsídios probatórios que constam dos autos não demonstram satisfatoriamente o dolo ou a má-fé que, em tese, poderiam plasmar a improbidade administrativa atribuída ao primeiro réu para fins de ressarcimento ao erário. E, a partir desse momento no voto, eu faço um apanhado tanto do artigo 11 quanto do artigo 10, que são os dois dispositivos legais que se apoiou a sentença. Faço, então, a abordagem teórica desses dispositivos e depois entro em algumas particularidades, onde digo, embora o primeiro réu tenha negligenciado, pelo menos em certa medida, a fiscalização do cumprimento do contrato, não há prova de que agiu com o intuito de beneficiar ilicitamente a contratada, e muito menos de que os prejuízos apontados na petição inicial provieram diretamente de suas ações ou omissões. O primeiro réu foi condenado a ressarcir 10 milhões, etc., pagos por serviços prestados pela gestora do Hospital Regional de Santa Maria. Segundo a petição inicial, então a petição inicial destaca 10 milhões e poucos foram referentes a despesas com documentação pendente ou consideradas, aspas, não conformes pela equipe de COAS, Supras, SE, 98 mil, pagamento de passagem sem comprovação de bilhete, 3 mil e poucos, sobreposto em locação de conjunto de cadeiras, enfim, alguns valores bem menores, né? O grosso mesmo são os 10 milhões que seria pelos serviços que foram pagos pelo hospital para a prestação daquele serviço. E digo eu, não se pode conceber como indevido o pagamento de 10 milhões, R$ 338.442,34, por, aspas, despesas com documentação pendente, fecho aspas, sem especificação e demonstração clara do óbice legal ou contratual à sua realização. Falhas na fiscalização do contrato não bastam para concluir pela irregularidade do pagamento, sobretudo a falta de comprovação de que o serviço contratado não foi prestado. Nem mesmo se pode concluir pela existência de lesão no erário, pois não há nos autos elementos de convicção sobre as especificidades dos pagamentos reputados, aspas, não conformes, fecho aspas. O item D refere-se à despesa realizada quando o primeiro réu não exercia o cargo de secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, e os demais itens concernem a despesas cuja fiscalização não está diretamente compreendida nas suas atribuições, consoante se extrai das seguintes disposições contratuais. E eu transcrevo aqui várias cláusulas do contrato e continuo. A improbidade administrativa não é demasiado insistir, tem tipologia jurídica própria, não se confunde nem absorve todo e qualquer ato desprovido de legalidade, de legitimidade, de eficácia ou de eticidade. Daí porque na ação de improbidade administrativa seja identificada, daí porque se exige que na ação de improbidade administrativa seja identificada na petição inicial e demonstrada na dilação probatória a capitulação da conduta do agente em algum dos permissivos da lei de regência
com destaque para o elemento anímico, que é indispensável à configuração da improbidade administrativa. Prossigo nessa linha, citando, inclusive, precedentes jurisprudenciais específicos, e concluo que não há como concluir a existência de ato doloso de improbidade administrativa praticado pelo primeiro réu, Augusto Silveira de Carvalho, nem respaldo probatório para sua condenação ao ressarcimento. Em seguida, eu analiso o recurso de Joaquim Carlos da Silva de Barros, e digo que a sentença considerou que o segundo réu incorreu na improbidade administrativa descrita nos artigos 10, inciso 9 e 11, e 11, caput, inciso 1, da Lei 8.429, que transcreva a sentença com relação a esse réu. E digo, não há evidência de que o descuido do segundo réu quanto à fiscalização das metas quantitativas e qualitativas do contrato de gestão do Hospital Regional de Santa Maria revestiu-se de desonestidade e intenção de causar prejuízo ao erário ou favorecer a empresa contratada. Por exemplo, os documentos de folhas 2.515 a 2.518 mostram que os pagamentos a que se referem foram precedidos de atestação pelo diretor regional de Santa Maria quanto à produtividade e conformidade das faturas com o contrato. No que concerne aos atos de improbidade previstos no artigo 10, inciso 9 e 12 da Lei 8.429/92, conquanto se admite sua modalidade culposa, caracterizada pela ausência de culpa na gestão, ausência de cautela na gestão da coisa pública, é imprescindível a comprovação do prejuízo ao poder público e, por óbvio, do nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva ou omissiva do agente público. Não é esse o cenário dos autos, pois não há prova de relação direta entre os atos de gestão do segundo réu e o suposto dano causado ao erário. O segundo réu foi condenado a ressarcir R$ 1.357.829,31, quantia correspondente aos pagamentos realizados à gestora do Hospital Regional de Santa Maria entre 10 de 12 de 2009 e 10 de 6 de 2010. Segundo o autor da ação, aí eu descrevo cada um dos valores que somam esse valor, aqui na petição inicial são descritos como de responsabilidade segundo o réu. O grosso aqui, que seria R$ 1.185.280,48, refere-se a despesas sem comprovação. Despesas com passagens, tarifas bancárias e diárias sequer estão relacionadas à conduta que se atribui ao segundo réu, qual seja omissão na fiscalização das metas estipuladas no contrato de gestão. Além disso, não há prova de que tais despesas foram autorizadas pelo segundo réu. O relatório de auditoria de florestais não aponta o responsável direto pela ordenação das despesas consideradas em desconformidade com o contrato. No que respeita a esse valor maior, que é de R$ 1.185.000, identificado como gasto sem comprovação, não há na petição inicial, nem nos documentos que a instruem, menção expressa a cada uma das despesas tidas como não comprovadas, nem ao motivo da sua reprovabilidade legal ou contratual, pressuposto sem o que não é possível sequer vinculá-las diretamente à ação ou omissão do segundo réu. Também concluo com relação ao segundo réu pelo provimento do recurso, dada a ausência de comprovação do dolo da sua conduta. Por fim, há o recurso da 10ª ré, né, que é a Intensiquer, e transcrevo inicialmente os fundamentos da sentença que embasaram essa condenação. E digo eu, vê-se que a respeitável sentença concluiu que o 10º réu recebeu indevidamente R$ 4.291.473,51, porque não teria comprovado a efetiva prestação de serviços médico-hospitalares na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Santa Maria no período de março a maio de 2010. A percepção de remuneração considerada irregular e não eventual ilegalidade na contratação do 10º réu, por conta da terceirização do serviço da UTI, é o objeto da demanda em relação a ele, como bem enfatizado na sentença. Então, o objeto aqui não é a contratação, não é nada disso, só essa remuneração desse período aqui, que, segundo a petição inicial, não teria comprovação da prestação do serviço, digo eu. O 10º réu foi contratado pelo 8º réu, que é a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, para prestar serviços de medicina intensiva nos leitos de UTI do Hospital Regional de Santa Maria, ficando acordada a remuneração de R$ 1.322,32 por diária de leito mantido e disponibilizado nos termos das cláusulas 1ª e 2ª do contrato 021/2009 HRSM Florestais. Embora tanto a petição inicial
como a respeitável sentença tenha estipulado os meses de março, abril e maio de 2010 como desprovidos de comprovação dos serviços prestados, a constatação 116 e 127 do relatório de auditoria 9572 do Denazul Florestais, que embasa a pretensão condenatória, apontou problemas na prestação de contas nos meses de junho, julho e agosto de 2010. Além disso, o documento no qual se ampara o pleito ressarcitório foi produzido em auditoria administrativa feita nas prestações de contas do 8º réu, que foi a Real Sociedade Espanhola de Beneficência, de sorte que não pode ser atribuída ao 10º réu omissão quanto aos dados referentes à prestação dos serviços. A obrigação contratual do 10º réu era a manutenção e disponibilização dos 70 leitos de UTI do Hospital Regional de Santa Maria, e não há prova de que essa obrigação deixou de ser cumprida, existindo, no mínimo, deficiência probatória quanto a esse fato constitutivo do direito do autor. Cabe assinalar que a condenação foi assentada na premissa de que, aspas, por ocasião da prestação de contas, os documentos que comprovam a efetiva prestação do serviço não foram apresentados, o que é suficiente para demonstrar que o pagamento foi indevido, fecho aspas. Vale dizer, efetivamente não se produziu em juízo prova técnica apta a justificar a improbidade administrativa imputada ao 10º réu. Então, eu concluo e continuo. A par da precariedade das provas produzidas pelo autor, as milhas juntadas aos autos, folha tal, contém os prontuários dos pacientes atendidos na UTI do Hospital Regional de Santa Maria entre dezembro de 2009 a agosto de 2010, com a especificação de nomes, procedimentos médicos e períodos de internação. Acrescente que o Distrito Federal ajuizou a ação combinatória para impedir que o 8º réu, o 8º e 10º réus paralisassem o atendimento devido à falta de pagamento das faturas de maio, junho e julho de 2010, processo número tal. Tal ação foi julgada parcialmente procedente para determinar que, aspas, a Intensicare, mediante contrato temporário e em caráter excepcional, se abstenha de retirar ou transferir seus equipamentos e pessoas indispensáveis à manutenção do serviço de UTI prestados no Hospital de Santa Maria, podendo os eventuais equipamentos e seus empregados serem utilizados pela Real Sociedade Espanhola ou diretamente pelo Distrito Federal, até que este último tenha condições de realizar procedimento seletivo e licitação para a efetiva retomada do hospital em referência, fecho aspas. Nesse contexto, não se pode ter por demonstrada a alegação de que o 10º réu incorreu em improbidade administrativa consistente no recebimento por serviços não prestados. Por fim, eu analiso a remessa necessária, né? E concluo por manter a sentença, transcreva a sentença também que julgou improcedente com relação aos demais réus, dizendo que a sentença está em conformidade com a realidade probatória e jurídica da demanda, e concluo por conhecer e dar provimento ao recurso do 1º réu, Augusto Silveira de Carvalho, para decretar a prescrição com relação a aquelas penalidades distintas do ressarcimento e para julgar improcedente o pedido de ressarcimento. Conheço e dou provimento ao recurso do 2º réu para julgar improcedentes pedidos e conheço e dou provimento ao recurso do 10º réu para julgar improcedentes pedidos e conheço e nego provimento à remessa necessária. Eu voto, desembargador Luiz Gustavo. Senhor presidente, da análise que eu fiz dos autos, eu cheguei à mesma conclusão, Vossa Excelência. Quero apenas aqui registrar e parabenizar os eminentes advogados, eles, inclusive, e a nossa ilustre representante do Ministério Público. Os advogados pediram uma oportunidade de apresentar seus argumentos por videoconferência, os recebi nessa modalidade e gostaria de todos bastante, digamos assim, bastante profissionais e bastante contundentes na defesa dos seus clientes. Por isso, já havia feito o levantamento dessa situação no processo, já pela complexidade e também por envolver questão de direito público, né? E acervo probatório, até onde pude analisar, eu também não verifiquei nem o dolo, tampouco
provas que pudessem minimamente embasar uma condenação. Portanto, senhor presidente, apenas fazendo essas considerações, o meu voto é simplesmente como um eminente relator. Desembargador Fernando Habib. Acompanho o eminente relator, presidente. Anuncio, então, o resultado do julgamento, taquigrafia, recursos providos, remessa necessária, desprovida, unânime. Agradecemos a participação dos doutores Luiz Beltrão e Carlos Teixeira. Uma boa tarde. Chamo agora a julgamento o item